E dentre N outros aspectos de contrato de locação do espaço, a gente tem algumas questões. Muitas vezes não, mas já aconteceu uma vez, é tão traumático aqui que a gente sempre relembra. Mas é o caso de, por exemplo, não batermos uma meta em relação à arrecadação extra e termos que estabelecer um aditivo. E assim, André, sentar com um responsável financeiro que já está pagando seus alguns R$1.000 aí do termo de adesão e falar que vai precisar de mais um pouquinho, é complicado. Muito. Porque você vendeu um sonho lá atrás para ele por valor X, agora você falar que você vai cobrar mais tanto, ele não tá com essa disponibilidade. Foi isso, aconteceu num cenário desse comigo já, algum tempo atrás. E assim, era um contrato que a gente tinha um evento para entregar, de qualquer forma iríamos entregar, só que a expectativa de arrecadação extra não estava sendo batida. E não estava sendo batida ao longo dos dias, e é uma tensão isso. Para quem trabalha ali com eventos sabe que nos momentos prévios, ali, semanas prévias e meses antes da formatura, a gente fica um pouco tenso em relação às expectativas e atingir as metas ou não ali, né? Sem dúvida. Só que a gente estava com essa turma num determinado momento que tínhamos ali a segunda parcela do maior artista do line-up, já pago. E precisávamos ali sentar com os responsáveis financeiros, com os aderidos, e explicar o seguinte: vocês hoje têm uma formatura, vocês hoje têm isso em decoração e isso em atração. Hoje, a empresa, juntamente aqui com a assessoria jurídica, possibilita que tenhamos uma rescisão de contrato desse artista grande sem um custo efetivamente para a comissão, ou seja, repasse de data. Então já tínhamos pago ali 2 parcelas das 3. Sim. E juntamente com a empresa ela se disponibilizou a fazer esse repasse da data para, enfim, outra formatura, outro evento, e conseguiríamos ali entregar um evento mesmo não batendo a expectativa de arrecadação extra, porém sem aquela principal atração. Aí sentamos para explicar isso para os responsáveis financeiros, para os aderidos. A atração em questão aqui era Jorge Mateus. Sim. Então não é legal e assim, não vai ser bem recebido pelos aderidos ouvir que, poxa, teria Jorge Mateus na minha formatura e não vou ter mais. Mas também é um aspecto ali de gerenciamento de crise e trazer também a consciência para o aderido, para o responsável financeiro, de que todo mundo aqui quer que ele vá. A empresa quer, a comissão quer. Só que a gente está neste cenário aqui. O que podemos fazer diante disso? Então, assim, é um caso que é bacana porque é uma situação complicada. Sim. Mas o escritório ele conseguiu, junto com a empresa, traçar uma estratégia que foi a seguinte. Isso foi uma sexta-feira à noite. Então, a gente passou essa boa notícia, né, para os responsáveis financeiros, para os aderidos sexta-feira à noite. E nos comprometemos ao seguinte: segunda-feira de manhã nós iremos nos reunir novamente. Então faço um pedido aqui encarecidamente para cada um de vocês. Aquele tio, aquele primo, aquele cunhado, aquela sogra distante que vocês ainda não compraram convite e estavam aguardando não sei o que para comprar, ou alguma confirmação, eu peço que todo mundo que tem algum convite pendente agora para algum familiar compre neste final de semana. Tome a decisão e compre. Exatamente, porque a gente tinha ali uma possibilidade de aditivo de R$4.000. Depois desse final de semana, a gente teve uma possibilidade de aditivo ali de R$1.000. Pra você ver, porque o dinheiro veio através Você entendeu? Possibilidade dessas pessoas virem. Só que a questão é a seguinte: muito provavelmente a gente atingiria a expectativa de qualquer forma. Só que a gente precisa traçar a segurança e precisa conscientizar o formando, o aderido, em relação ao que está acontecendo. Porque, como é uma planilha aberta, é uma planilha aberta para todos. Então a gente vai fazer uma assembleia de pressão de contas, explicar quanto foi gasto no meio médico, na festa de internato deles, desde um sexto, lá da primeira festa deles, quando formam a comissão. Então é importante também a gente ter ali uma postura ativa para com os formandos, responsáveis financeiros, e que vai traçar um cenário muito mais seguro e um cenário muito mais tranquilo no fim das contas, lá no quinto e sexto ano. Então hoje, cada vez mais, nós temos turmas no quinto e sexto ano com um ótimo relacionamento com o responsável financeiro e com o aderido. E esse cenário que eu via 4, 5 anos atrás, eu entrava para intermediar brigas. Realmente, porque assim, era o responsável financeiro e o aderido largando o pau ali. Quebrando o pau no negócio, quebrando o pau com a comissão. E muitas vezes não era somente o aditivo, às vezes era uma questão básica de fluxo de informação,
de explicar para aquele formando por que é assim e não assado, sabe? Então a assessoria jurídica traz bastante valor nesse aspecto. Torna a jornada da comissão e o relacionamento com as empresas e, consequentemente, também as empresas ali, uma jornada mais tranquila.